E independentemente de quem vai governar o Brasil pelos próximos 4 anos, uma coisa já é certa: vai governar um povo aparentemente dividido. Nas pesquisas, candidatos alternam a preferência do eleitorado e nas redes sociais tem gente se desfazendo das amizades por causa das discussões políticas. Nem fale isso aí, viu? A gente vai conversar um pouco sobre o cenário das eleições com nossos entrevistados de hoje, a jornalista, professora da UFBA, doutora em comunicação, colunista da Band News FM, Salvador, Malu Fontes. Tudo bem, Malu? Tudo bem, tudo ótimo. Boa noite. Boa noite não, boa tarde. A gente fica todo confuso aqui hoje, né? Pois é, a gente também fica uma boa tarde, Renato. Boa tarde, Lorena, Camilo. Estamos aqui literalmente em casa, não em casa da Band, mas também em casa com a Facom aqui. Eu tava aqui brincando com os meninos, né, que embora tenhamos a mesma casa, eu e o Camilo é um sujeito assim mais sério, que leva a política mais a sério. Eu, embora leve muito e tema muitas consequências dela, costumo colocar um pouco de ludicidade para suportá-la, principalmente nesse período de guerra eleitoral, como vocês mesmos estão dizendo, que as pessoas estão se desfazendo até dos amigos. Eu tenho um aluno que essa semana foi bloqueado pela própria mãe. Eu vi isso. Alexandre Galvão, boa tarde, Alexandre. A mãe bloqueou ele com raiva, tá sem falar, não fala mais. Pois é, como ela anunciou, nós estamos também aqui com o doutor em comunicação, professor e também pesquisador associado ao Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital, Camilo Ágil. Boa tarde, Camilo. Tudo Boa bem? tarde, Renato. Obrigado por me receber. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado a você por ter vindo também. Como é que tá o seu Facebook, Camilo? Meu Facebook tá, acho que quase igual ao de todo mundo, né? 99% do que se publica é a respeito de notícias relacionadas às eleições, aos candidatos, a posicionamentos ferrenhos contra ou a favor de um partido, de um candidato. Muita notícia circulando, muito compartilhamento e muitas discussões, né? Eu acredito que nesse momento, inclusive, da polarização política, né, da disputa presidencial, principalmente aqui, os ânimos estão bastante acirrados, né? Então eu acho que o eleitorado tende a polarizar também, né? E é isso, meu Facebook tá, mas basicamente como de todos está. Eu ainda, até onde me lembro, não excluí ninguém, tá? Por enquanto, eu acho que ainda não. Eu acho assim, tá bom, então. Pelo menos assim, não tem, eu acho que eu não estou recebendo assim tantas manifestações hostis a mim ou a algum dos candidatos, porque se isso me acontecer, eu sei que isso já aconteceu a Malu Fontes, porque eu já acompanho também a Malu, somos amigos no Facebook, também fora do Face. Me parece que termos pejorativos são recorrentes, né, para se referir a candidatos lá nos seus posts, né, Malu? E eu tenho 2 critérios assim, de exclusão, né? Primeiro, assim, eu não milito nas redes sociais. Eu acho que todos nós temos candidato, óbvio, ninguém aqui está defendendo o murismo, né, que é esse fenômeno novo que algumas pessoas preferem ter. Eu tenho candidato, eu tenho, né, eu acho que eu tenho coerência com a minha história de vida, com o lugar onde eu estou. Mas uma coisa que eu não tolero é que as pessoas usem, eu sei que espaço virtual não é, posso dizer, o meu espaço, né? Mas usem a minha timeline, ali, os comentários que eu posto, que na maioria das vezes são quase mais de 80% do que eu posto é notícia, então são comentários jocosos. Eu não peço voto para ninguém, nem ofendo nem o candidato A, nem o candidato B. E quando as pessoas vêm xingar, mas xingamento com ofensas morais graves, um dos lados, essa é uma condição. Eu realmente bloqueio. Porque eu não vou na timeline de ninguém ofender com adjetivos morais, imorais, na verdade, candidato de ninguém. Então, nem venha fazer campanha de ofensão grave, né, em mim, perto dos meus comentários, coisas que eu faço, ou então que venha cobrar de mim determinadas atitudes, me chamar de desinformada, de ignorante. Eu também não tenho sangue de barata. Eu realmente, às vezes, bato boca, às vezes sou irônica, e às vezes simplesmente, dou um bloqueio. Tem até um meme também. Eu tenho mania de aceitar a provocação, deixar passar é meio difícil. Tem um meme, né, que o pessoal posta assim: não importa quem você vai votar, vamos preservar as amizades, né? Deixa a eleição de lado. Vocês acham que pode acabar a amizade mesmo, né? De verdade ou só ali naquela parte da rede social? E tem um mantra novo que eu gosto muito, que é assim, olha, é preciso amar como se não houvesse eleição. Não sei quem criou a primeira vez aí, quem fez a adaptação, né? Mas eu gostei muito. É uma boa paródia. Eu acho que acaba assim, porque tem gente que ofende o outro, sim. E tem gente, e as pessoas, elas estão numa atitude de guerrilha. Muita gente que está ali, dos dois lados, tem gente que está numa postura de guerrilha, que eu não sei como é que vai sobreviver segunda-feira, né? Os derrotados
derrotados a partir Eu fico com essa impressão urnas. de que metade da população vai fazer alguma Segunda-feira coisa. vai cortar os pulsos. Manifestação, será? Se vendesse estilete, gilete, que não é nem gilete, mas aquela história da parte pelo todo, né? Lâminas de uma moda geral. Rapaz, eu ia fazer propaganda do boca de urna, que acho que nem vai ter esse ano, eu ia vender. Isso aqui é só o começo. A gente vai falar, estamos conversando hoje um pouco sobre o cenário das eleições neste momento. Estamos conversando com a colunista da Band News FM, professora doutora pela UFBA, Malu Fontes. Estamos também com o doutor em comunicação, pesquisador associado ao Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital, Camilo Ágil. Você pode participar dessa conversa civilizadamente, de preferência, 8729... Ou não, né? Pode se manifestar. 8729-5248 é o canal via WhatsApp, 8729-5248. Pelo SMS é o 72250, colocando BA à frente da mensagem, ou então você faz isso pelo Twitter, @BandNewsFM_SSA. O ouvinte Marcelo Prado dizendo aqui, dizendo que não sabe o que Malu vai falar, mas já concorda com ela. Diz que essa moça é de Paris-Piranga. É isso mesmo, Paris-Piranga, não Paripiranga. É 1000. Ele está comentando aqui, é o Marcelo Prado. 5h16. Band News FM, Frequência Baiana. Estamos aqui pelo Frequência Baiana, pelo 99,1, tentando ver se sai alguma... Se Malu Fontes fala alguma coisa assim no ar, assim, sem querer, mas não deu, não foi dessa vez. Quase dessa vez. Quase a gente pegou ela falando Mas alguma era coisa. que da ordem, né? Do circuito privado não ia ser bom. Malu Fontes e Camilo Ágil são os nossos entrevistados de hoje. Ela que é professora em comunicação e política pela UFBA, doutora em comunicação e que também é colunista da Band News FM, a jornalista Malu Fontes. Estamos com Camilo Ágil, doutor em comunicação e política pela UFBA, pesquisador associado ao Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital. Estamos falando sobre o cenário político deste ano. Eu queria perguntar uma coisa que eu até já tinha conversado com o Camilo pelo Facebook, eu vou estender aqui para os nossos ouvintes. Será que a gente está falando mais sobre política do que em outros momentos? Ou é apenas uma intensificação pelas redes sociais? Como é que vocês veem o fenômeno? Eu me recordo, acho que isso foi até no final de semana, a gente discutiu sobre isso e essa discussão inclusive se estendeu no Facebook, como muitas outras tantas relativas à política têm se estendido agora. Eu acho que essa é só uma evidência de que, na minha opinião, eu não compro muito a hipótese de que o brasileiro, os cidadãos brasileiros realmente eles são alienados ou eles evitam falar de política assim como evitam falar de religião. Eu discordo, eu acho que na verdade o esporte discursivo mais praticado em mesa de bar ou, não sei, na sala, no jantar com a família ou com os amigos, é futebol e é política também. Fala-se muito de política. Sempre tem opiniões muito, digamos assim, solidificadas sobre um determinado partido, sobre um determinado candidato ou que tipo de política deve ser priorizada por um determinado governo. Portanto, há um entendimento, eu acho que sim, relativamente bem difuso, que pode divergir em profundidades e sofisticação de informação, mas geralmente as pessoas opinam muito sobre política. Há muitas evidências sobre isso. Não nos tornamos apenas técnicos de futebol na Copa do Mundo, mas quando se discute, por exemplo, aborto de anencéfalos no Superior Tribunal Federal, todo mundo vira um ministro do STF, né? Assim como o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Eu acho que as pessoas do mesmo sexo, então eu acho que as pessoas discutem muito política e o Facebook acaba sendo um reflexo disso. Do mesmo modo que as pessoas discutem ainda presencialmente acerca de política e sobre outras questões talvez de interesse público que não afete tanto a política institucional, elas o fazem também no Facebook, em período eleitoral mais ainda. Eu acho que tem várias razões, talvez até um certo agendamento desses perfis de jornais no Facebook que hoje estão, acho que 75%, 90% das publicações que fazem nas redes sociais são referentes à política. E aí vem um fenômeno curioso do Facebook, principalmente do Facebook mais do que o Twitter. As pessoas, mesmo quando querem emitir uma determinada opinião, a ilustram com uma notícia de algum veículo. Podem reparar isso. Então eu acho que pode ter um agendamento, talvez, assim, da quantidade de exposição inadvertida a esses conteúdos publicados pelos veículos de comunicação, que são muito centrados hoje na política, mas também tem um movimento que vem aí na contramão, certamente. Né? As pessoas estão muito interessadas e estão pensando em defender seu voto contra um determinado voto, tentando definir o seu voto, né, acerca do... Enfim, das próximas eleições. Acho que tem dois fenômenos aí. Primeiro, eu concordo plenamente, não é só uma conversa de compadrismo aqui com o Camilo, mas é porque eu acho que quando as pessoas não falam de política, não gostam de política, é porque elas não têm uma espécie de consciência de que aquilo de que elas falam é política.
embora fale-se porque como se faz no dia a dia, na mesa do café, xingando o candidato, chamando de corrupto, chamando de ladrão, talvez as pessoas não tenham consciência que aquilo ali é uma discussão política, mas é uma discussão política, né? Talvez não seja nos modos que você, não, porque a gente precisa discutir propostas, as campanhas precisavam ser propositivos, os debates propositivos, não, nesse nível, como dizem meus alunos, parece que a coisa não vai rolar, sinto muito, mas eu vou avisar, não vai rolar. Por outro lado, essa questão duas questões que o Camilo falou que são muito interessantes. Primeiro, os meios de comunicação são responsáveis para o bem ou para o mal por boa parte das brigas que ocorrem nas redes sociais, porque a partir de uma notícia, quem concorda usa essa notícia contra ou a favor, né? Em determinado momento um jornal posta uma notícia que é um fato, mas assim, as duas, hoje como a gente tem uma coisa muito polarizada agora no segundo turno, né? Os aecistas e os dilmistas, que eu adoro essas terminologias, assim, no mau sentido, acho horrível, dilmista, aecista, é de meter medo, né? Então eles acabam usando isso para dizer ou que o jornal é mentiroso, ou que o jornal é vendido, ou que aquele blog ali é de esquerda comprado, ou que é um conservadorzão, ou que é a Gazeta, e a partir daí vem, né, como se fosse um enxame de abelhas dos dois candidatos e começam a se engalfinhar, mas o começo da briga estava lá atrás, numa informação. Eu vejo que muitas vezes as ofensas que são dirigidas a mim e aos candidatos, elas começam, vicejam ali, elas brotam a partir de um comentário de um jornal. Né? Eu acho que tem um outro ponto que a gente pode colocar aqui, inclusive vou remeter a uma parte da pesquisa da Datafolha que foi divulgada ontem também. Isso. Então um dos interesses lá do Instituto foi de verificar o quanto as pessoas têm consumido informação política sobre as eleições nos sites de redes sociais e quanto tem compartilhado. 75%, se eu não me engano, dos eleitores que têm perfil em sites de redes sociais, eles leem notícias no Facebook eleitoral, acessam o Facebook para tal. Um contingente menor, mas também significativo, compartilha. O que eu quero dizer com isso? Porque a gente às vezes tende a confundir uma ideia, uma idealização de que a discussão política ela só é identificada mesmo quando o sujeito se manifesta acerca, né, da discussão. Ora, pode ser que o sujeito faça parte de um debate político e aquilo gere recompensas epistêmicas, digamos assim, cognitivas, etc., portanto, que traga conhecimento sobre argumentos que são sustentados por uma determinada posição ou a posição que é divergente àquela outra, e ele faça parte disso a partir, na verdade, da observação. E até uma decisão de voto que não é manifestada publicamente, se dê a partir disso, né? Então, há muito dessa exposição inadvertida. Por mais que o sujeito não se manifeste num debate ou que ele publique muito menos do que aquele sujeito que é realmente ativo, a gente tem que levar em consideração que há uma possibilidade muito grande desse interessado em política, mas que não se expõe dessa forma, que também faça parte daquele debate, enquanto observador de posições divergentes daquele debate, do conteúdo que é compartilhado. A Malu estava comentando, né, de que é política também quando a pessoa está em casa, assiste o debate e diz esse cara é ladrão, fulaninho é corrupto e tal. E que às vezes as pessoas não se relacionariam tão bem, talvez, com um debate mais propositivo. Mas nesses últimos debates chamou a atenção um nível de agressividade despejada, né, nessa relação de confrontamento. Não foi um debate só de ideias, foi um debate pessoal em alguma medida, né? Em que nível vocês acham que isso aconteceu e qual é o resultado que vocês acham que isso pode ter em termos práticos na urna? Na urna não sei, mas já há efeitos práticos significativos, vistosos, visíveis nas campanhas, na orientação, digamos, estratégica dos discursos dos candidatos, né? Houve um acirramento muito grande na Bandeirantes, que piorou significativamente no SBT, no embate, então foi agonístico, assim. Foi assim, esse eu acho que, MMA. Isso foi um problemão, acho que, para a campanha, mesmo porque sabe-se na ciência política e a literatura demonstra que a utilização de campanhas negativas, se por um lado pode conseguir desconstruir a imagem de um candidato, quem lança a mão desse tipo de expediente, na maioria das vezes, tem um efeito reverso sobre si próprio. Então, muita campanha negativa, quando é utilizada por um determinado candidato, o feitiço vira contra o feiticeiro. A rejeição ao candidato que critica demais, que deprecia demais o seu adversário, tende a ser mal visto por quem está acompanhando aquela estratégia, etc. Mas eu acho que a origem desse problema talvez esteja porque coloca-se muito essa culpa, talvez, no modelo do debate, no formato, etc. Mas há uma hipermoralização da política nessa disputa presidencial, né? Começa-se com um questionamento da honestidade, por exemplo, do PT, ou qual é a responsabilidade do PT nessa tese de que, olha, esse
o Estado brasileiro se tornou um antro de corrupção e etc. E o PT, o argumento do antipetismo, em grande parte, é já exatamente da moralização da política, né? Então há uma posição largamente difundida na esfera pública, que não apenas dentro da política institucional, que eu acho que de certa forma acaba por estimular o modo como o debate acabou sendo conduzido, a ponto de chegar numa situação de agonística, nesse nível quase que das ofensas pessoais de fato e da desqualificação do adversário. Mas então eu acho que é muito mais amplo. Então começou se optando por uma estratégia, principalmente aí do PSDB, de moralizar demais o debate, em detrimento das questões talvez que sejam mais substantivas em termos de políticas públicas ou modelo econômico que se pretende adotar, né? Ou papel dos bancos públicos, por exemplo, né? Não se aprofundou muito o debate nisso. Preferiu sim discutir o caráter e a responsabilidade desses sujeitos com relação aos atos republicanos ou antirrepublicanos, né? E aí do outro lado, né, ou seja, como o PT vem de 12 anos de poder, então tem uma memória na oposição e nas pessoas e no antipetismo, né, de todos esses problemas de governança que aconteceram, de mensalões, de escândalos na Petrobras, de desvio de dinheiro a partir de Caixa 2 em função das empreiteiras. Então, isso é uma memória muito recente, assim, isso está nas manchetes de jornais todos os dias. Então, por outro lado, o Aécio Neves, ele é um candidato jovem, ele tem um passado político nesse sentido, um pouco mais sem essas marcas, mas ele vem de um governo que teve problemas, que teve grandes escândalos, Pasta Rosa, ABIN, coisas parecidas, compra de votos, né, para reeleição, mas isso já está muito longe, muito apagado, digamos assim, para ser usado como ataque contra ele, porque está mais do que os 12 anos. Por uma parte do eleitorado, ele não tem essa memória, digamos, né, tão fincada, tão gravada a ferro e fogo desse tempo inteiro. Então, o que veio como uma espécie de em contraponto com as questões do antipetismo ou do PT, que é a questão moral e a cobrança moral em torno do PT, veio em cima dele uma coisa muito forte, né, da idoneidade moral do próprio candidato. Aí se questiona a meritocracia, que é filhinho de papai, né, que tem uma vida boêmia para além da conta, que não gosta de trabalhar, que tem uma equipe que trabalha por ele, que ele nunca teve esse desejo político e que recentemente, o que é verdade, né, quem lê o jornal, quem consome informação sabe disso, os próprios áulicos do PSDB temiam muito isso quando na escolha do nome, né? Nomes como Fernando Henrique, José Serra, tipo assim, a elite do tucanato paulistano sempre teve um pouco de susto, digamos assim, isso será, mas assim, por exemplo, eu vi uma matéria muito recente na revista Piauí, onde Fernando Henrique falava com aquele jeito educado dele, de diplomata que ele tem, assim, olha, o Aécio é um bom candidato, mas ele precisa querer. É tipo assim, ele nunca deu demonstração que quer, porque a política é feita de rituais, ele dizia isso. E ele nunca demonstrou que está a fim de se alinhar e de se aliar um pouco a esse procedimento pessoal ritualístico. Agora são 6 horas, ou melhor, 5 horas e 31 minutos. A gente continua conversando um pouco sobre o cenário eleitoral aqui no Frequência Baiana. Você pode participar, 87295248 é o caminho pelo qual você manda a sua mensagem via WhatsApp. Pode fazer isso também pelo Twitter, @BandNewsFM_SSA, ou então pelo 72, pelo SMS, colocando BA na frente da mensagem de texto, 72250. Agora 5h32. Band News FM Salvador, 99,1. 5 horas e 40 minutos, a gente volta ao nosso tema de conversa hoje. Estamos falando nessa reta final para o segundo turno das eleições. Estamos conversando com os nossos entrevistados sobre o cenário eleitoral. Estamos conversando com a colunista da Band News FM, professora doutora Malu Fontes, e jornalista Malu Fontes. E estamos também com o doutor em Comunicação e Política pela UFBA, pesquisador associado ao Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital, Camilo Ágil. Nossa ouvinte, Ana Tereza, perguntando aqui o que vocês esperam das pesquisas. Pesquisas que no primeiro turno viraram até motivo de piada nas redes sociais. Hoje é terça, mas pela pesquisa pode ser sexta ou segunda. Margem de erro. O José Simão, que é colunista aqui da Band News, ele fez uma série muito divertida. Ele dizia que, inclusive, ele falava: meu nome é José Simão, mas pela margem de erro pode ser ou Brad Pitt ou George Clooney. Acho que é mais ou menos por aí mesmo. Eu acho que tantos erros, digamos assim,
problemáticos e vistosos, grossos, aconteceram esse ano, que fizeram com que esses institutos, de alguma maneira, caíssem em descrédito, né? Mas eu acho que é necessário separar as duas coisas, né? Primeiro, que atribui-se ao longo da competição eleitoral, portanto, antes da gente conseguir verificar o quão real era que a aferição daqueles resultados e o resultado da urna, há, ao longo da disputa eleitoral, geralmente uma apropriação muito arbitrária que políticos ou simpáticos, torcedores assim, de determinados partidos fazem dessas pesquisas, né? Geralmente, quando um candidato que é de sua simpatia ou do seu partido está à frente, não há problema algum com essas pesquisas, né? Elas realmente são um retrato fidedigno da realidade. O contrário, vem o questionamento, né? Inclusive, isso parte tanto da campanha de Dilma Rousseff, quanto de Aécio Neves, ou até dos apoiadores de Aécio Neves. Hoje eu estava vendo, por exemplo, o Roberto Freire falando, né? Não, essa pesquisa Datafolha e Ibope divulgada ontem não deve ser levada em consideração, mas sim a outra que aponta Aécio Neves numericamente à frente, etc. Portanto, há essa apropriação por uma desqualificação ou uma qualificação do resultado mediante o favorecimento daquele resultado para a posição do sujeito na disputa eleitoral. Por outro lado, se a gente tomar o caso da Bahia como exemplo, acho que a gente tem um problema aí desde a primeira eleição de Jacques Wagner, né? Que remonta aí a 8 anos, né? O Ibope, se eu não me engano, e todos os outros institutos, talvez o Vox Populi, o Ibope, eu posso estar errado, eu acho que esses dois institutos apontavam vitória de Paulo Souto, né? Qualquer semelhança não pode ser mera coincidência, né? Apontavam vitória de Paulo Souto no primeiro turno. O que aconteceu foi que Wagner ganhou no primeiro turno. Esse ano aconteceu a mesma coisa com o Rui Costa. Aí vocês me perguntam, tem um problema metodológico aí? Provavelmente tem. Eu vi alguns estatísticos se manifestando. Um deles dizia, eu acho que eu vi 2, se não me engano. O primeiro falava que há, nas zonas rurais, por exemplo, uma deficiência na composição da amostra que vai só nas pequenas cidades, nas cidades do centro de um determinado, digamos assim, distrito rural, de uma zona rural, e deixa de visitar os vilarejos ao redor. E com isso compromete-se a relevância estatística da amostra e, portanto, do resultado. Então, há muitos votos que estão em regiões que não são aferidas por esses agentes dos institutos. Esse é um problema. O segundo, eu vi um outro estatístico dizendo que há um certo comodismo, assim, uma, entre aspas, preguiça de alguns agentes de determinados institutos que optam apenas por compor a sua amostra a partir do critério da acessibilidade. Portanto, locais de difícil acesso não são incorporados para a composição da amostra. Isso traz, lógico, problemas para que você trace um panorama credível do cenário eleitoral, né? Mas, por outro lado, só para concluir, Malu, desculpa te interromper, eu acho também que há uma oscilação muito grande. Nesse momento, se a gente dá uma olhada nesses institutos de pesquisa, tem um questionamento que a gente precisa fazer. Será, de fato, que não existe um contingente grande desse eleitorado que realmente é flutuante, que muda, sim, de opinião próximo ao dia da eleição? Eu acho que há, sim, há possibilidade de ter virada que não tenha sido captada, por exemplo, por institutos no momento que deveria ter sido captada, porque eu tenho uma convicção de que Paulo Souto saiu à frente mesmo, de fato. Tanto que essas pesquisas não eram questionadas nem pela campanha de Rui Costa no início. Tomavam isso como certo. Era aquilo que eles viam. Depois de um certo tempo, eles começaram a questionar aqui no estado, por exemplo, que as pesquisas não estavam capturando, no momento real, digamos assim, uma virada de Rui Costa, que já estava acontecendo. Eu acho que tem essas ponderações a fazer. Críticas são fundamentais com relação à metodologia, os resultados do Ibope, etc. e tal, do Ibope de qualquer outro instituto, desculpe, mas também há que se considerar a possibilidade, sim, dessas viradas acontecerem, delas serem reais mesmo. Porque tem disputa até o último momento, né? Eu gosto muito das teses defendidas, eu vejo sempre na Band, do Lavareda, Antônio Lavareda. Eu gosto muito, acho um dos sujeitos, assim, como interpretadores de pesquisa, um dos melhores. E ele sempre bate nessa tecla, né? Dessa impossibilidade dos institutos de acompanhar essa oscilação, essa decisão de em cima da hora, essa instabilidade motivacional, que é realista, não tem nada de subjetividade, é realista. Ele é assim, no final do dia, na véspera, não, é a minha vida, eu vou pensar aqui, vou pensar pragmaticamente, pode ser um pragmatismo torto do eleitor, mas que muda. E outra coisa também que as pessoas sempre esquecem é que boa parte do que é nulo, do que é assim, da quantidade de eleitor que existe, pouquíssimos estados brasileiros hoje, pelo que eu tenho visto nos jornais, tem um cadastro atualizado. Tem muita gente morta que não vota. Muita gente morta, assim, tem 2 ou 3 estados que estão com esses cadastros atualizados. E os estados que atualizaram perderam coisa assim
assim, de 1 milhão a mais de eleitor, porque estavam mortos, estavam lá na fila do TRE, como se tem gente que não compareceu ou que foi abstenção, e na verdade não foi. Eu, de certa maneira, apesar de tudo isso, eu ainda tomo as pesquisas como um norteador muito forte de crença no rumo do voto. Claro, eu não sou doida, não sou cega, não sou burra e não admito essas mudanças, esses erros que a gente tem tido. Mas eu não acho que os estudos de pesquisa são assim, esses monstros analfabetos que não sabem fazer nada, que fazem tudo errado, que se a pesquisa diz que é A, não acredito porque é B. E por que vocês acham? A gente vê aí nas pesquisas que são divulgadas, porque os dois candidatos, tanto Dilma quanto Aécio, estão pau a pau, né? Como se dizem nas pesquisas, está tão assim acirrada e há muito tempo não se vê isso em eleição. Eu acho que há, de fato, uma polarização, acho que tem muito a ver com a quantidade de tempo que o PT ficou no poder, né, que são 12 anos, não vamos esquecer disso, e que parte do eleitorado, inclusive, não militante, talvez não um eleitorado militante, mas parte de um eleitorado que votou no PT na primeira eleição, na segunda e talvez até na terceira, outro dia eu vi um dos meus amigos até dizer que se sente como se tivesse tomado um grande corno. Cada um sabe o que é que ele está chamando de ter tomado esse grande corno do PT. É de ver o PT tinha um discurso, de uma ética, de uma moralidade. E assim, não pode se esquecer as alianças que o PT fez. Assim, basta falar de 3, né? De Renan Calheiros, de José Sarney, de Fernando Collor. E isso não passou incólume para muita gente, né? Isso é um argumento que funciona para muita gente que tem posições arraigadas, né? E que numa hora dessa a questão não é o que é melhor para o Brasil, assim, é tipo, olha, eu acho que eles são mais safados porque fizeram isso, então já ficaram tanto tempo no poder, né? Já me traíram, eu senti que levei um corno, já que tem uma opção nova de alguém que nunca exerceu o poder, que é um cara jovem, é isso que eu quero agora, eu quero mudar. E tanto é que a gente tá falando com o Camilo, né? Os eleitores de uma classe média para cima dificilmente você vê essas pessoas militando. Essas pessoas, elas estão andando na rua agora, né? 2 coisas me chamam a atenção, com papel mesmo, com boto em cima do peito feminino, assim, tem aquela bolona em cima de um dos peitos, né? E no carro, não só, eu vi vários automóveis na cidade, e não é sempre assim, né? Gente que tem um poder econômico um pouco mais elevado e que está insatisfeito com uma série de questões que a classe média alta aí sofreu e que não tem adesivo de Aécio, tem assim, fora Dilma, fora PT. É uma questão assim, um voto contra, é quase que um voto raivoso, no sentido de antipetismo e não pró-aécismo. Aécio é tipo assim, o que tem para hoje. Pode até ser uma questão, mas vou apostar no novo. Tem muito isso. Agora, a impressão que dá é que a gente está... os eleitores, eles ficam se colocando entre balanças que passam ao largo de questões de agenda, né? Porque, normalmente é isso. Você se aliou com o Renan Calheiros e com não sei quem. Aí o outro... que dia tem Fernando Collor entre os apoiadores. Aí o cara que apoia o Aécio, que está do outro lado, pode dizer, não, mas o Bolsonaro e o Feliciano estão do lado do Aécio. E do outro lado... Então você vai ter sempre... porque tem o Petrobras. Mas tem o escândalo da reeleição de FHC. Então, tem uma instalação, ou tem o escândalo do metrô de São Paulo. Então parece que é sempre um jogo de anulação de podres. De anulação de podres entre os dois candidatos e o programa não é discutido. Para terminar, já que já está terminando, vocês imaginam que em algum momento a gente pode imaginar que os programas vão estar à frente dos debates? Eu não sei, eu acho difícil. Em termos, adotando o realismo político, eu acho que a gente está num momento muito peculiar. Eu acho que chegamos num ponto assim do caminho democrático que era quase inexorável, né? Chegamos num padrão de disputa presidencial análoga à disputa presidencial norte-americana, né? Que a cada 4 anos lá tudo é decidido nos mínimos detalhes, nos pequenos votos. E aqui, de novo, são 2 polos. Eu acho que 2 polos saturados, digamos assim. Há uma saturação petista com relação ao PSDB, porque talvez ainda tenha uma certa memória, né, com relação aos problemas, né, que atacaram talvez a gestão Fernando Henrique Cardoso, etc. E há também uma saturação que vem do outro lado, que certamente tem a ver com a incoerência da postura do PT no que se refere a tantos atos antirrepublicanos de corrupção e etc., que fazem com que um certo sentimento antipetista, que acho que também é legítimo, porque não se coloque no polo oposto, né? Então, só para resumir, então, a disputa agora está entre os indecisos, né? E nas últimas pesquisas apontam, por exemplo, que talvez a campanha negativa adotada pelo governo Dilma tenha surtido efeito, né? A rejeição a Dilma diminuiu um pouco, a aprovação ao governo subiu a níveis
a níveis, na verdade, a primeira vez que chegou num ponto tão alto desde dos protestos de ruas de junho. E a de Aécio, a rejeição dele também aumentou, houve né? Houve o contrário. Pois é, Papo rende, mas... Infelizmente já estamos aqui enforcados pelo relógio. A gente agradece muitíssimo a participação de Malu Fontes, ela que é colunista da Band News FM, doutora em comunicação, professora da UFBA, e também Camilo Ágio, ele que faz parte do Centro de Pesquisas em Democracia Digital, é professor doutor também associado à Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado e até a próxima discussão sobre política, que deve render muito também. 5h52.